pessoal, estou aqui de novo para a gente falar mais um pouquinho sobre o coronavírus. Então, eu quero falar para vocês hoje dentro da lei do pertencimento, trazer mais uma vez essa lei sistêmica, a primeira lei sistêmica, a lei do pertencimento, que diz que tudo e todos têm direito de pertencer ao sistema, inclusive o coronavírus. E o coronavírus, nesse sentido, não é diferente de qualquer outro sintoma, de qualquer outra doença, onde dentro do ponto de vista das constelações, ele significa um dedo apontado para um excluído. Então, o que é que ele nos aponta? Ele é um dedo apontado para que excluído, que exclusão? Talvez a gente precise realmente olhar, procurar entender aonde está o ponto que ele quer nos mostrar. E vocês veem que interessante, né? Nós batizamos este vírus, esse coronavírus, como Covid. Não é muito parecido com convite? Será que a gente, a humanidade, já não intui que talvez ele nos traga um convite, talvez para uma mudança de paradigmas? O nosso planeta é o nosso habitat, é a nossa casa. Assim como a nossa pele é a casa de tantos micro-organismos que também nos habitam. E nós também somos habitantes da Terra. E será que nós estamos fazendo bem a nossa parte? O que a gente faz também quando bactérias vêm e nos habitam? A gente não quer dar um fim nelas também? Será que não é o nosso planeta querendo trazer um convite para que a humanidade mude de patamar, talvez vibratório? Então, pessoal, se a gente for pensar dentro da lei do pertencimento, eu quando quero me livrar deste vírus, eu me torno o algoz dele. Então eu considero que ele é o meu algoz, que ele quer me excluir porque ele deseja a minha morte, então eu quero a morte dele também. Aqui a gente fica nesse embate de algoz e vítima, que a gente tanto vê nas constelações. E, na verdade, o que acontece? Qual é, digamos, esse convite? Se eu vibro numa outra frequência, que não seja a frequência do medo, a frequência do medo traz o sintoma pulmonar. O pulmão é o órgão do medo, o medo da morte, a tristeza por estar numa situação que eu não quero estar. Então, se eu vibro na mesma frequência deste vírus, eu sou compatível com ele. E ele é compatível comigo. E se eu desenvolver essa doença, muito provavelmente, eu vou ter uma pneumonia e vou correr o risco de vida. E talvez até morra por conta dele. Mas se eu vibro alto, se eu mudo a minha frequência vibratória, e mesmo que eu não saiba como, e que eu ainda, mesmo que eu tenha medo, eu me abro para uma outra possibilidade de tentar entender o que é esse convite, o que significa isso. E a gente vê nas mídias quantas e quantas pessoas oferecem gratuitamente, num determinado horário do dia, meditações, aulas, uma contextualização que mude essa frequência que as mídias nos trazem de pânico, de medo, para a gente elevar realmente a nossa vibração. Porque eu não sei se vocês se lembram, eu gosto muito desse exemplo. O que a gente fala em constelação? Se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. E eu me atraio para ele. Agora, se eu vibro bolinha de plástico, o ímã pode estar aqui à vontade, eu não vou olhar para a cara dele, nem ele para a minha. Porque as nossas vibrações não são mais compatíveis. Então, se eu vibro numa frequência de vida e numa frequência de luz, eu acelero a minha vibração, o Covid não me encontra mais. Eu não sou mais compatível com ele. E se de repente eu me encontro com ele, ele não é patogênico para mim, porque eu não tenho essa sincronicidade com ele. Eu não me atraio mais para ele, nem ele me atrai. Por que será que tantas pessoas são assintomáticas? Será que elas já não vibram de uma outra maneira, num outro patamar? Então, eu convido vocês a também nessa época de isolamento procurarem, e tem tantas coisas, gente, aí na internet para vocês, dentro da sua linguagem, dentro do seu jeito, dentro daquilo que cala fundo em você, um outro profissional, aquele que mais te fala. E acompanhe meditações,
exercícios, práticas, yoga, vibre alto. Então, é o meu convite para vocês e pense nisso. Pense nisso. Num daqui para frente diferente. Um beijo.